boa tarde. Bom, é uma imensa honra estar aqui nessa tarde, presente nesse evento, nessa casa, e com os amigos, podendo discutir esse assunto que é hoje de extrema relevância para o futuro da República e da democracia no Brasil. Evidentemente, me coloco como um estranho no ninho. Espero não ter o mesmo final, né? Mas vou falar a partir de um ponto de vista do historiador e de um historiador de um programa de história comparada e a partir de uma percepção da história comparada dos regimes políticos. Evidente, eu também assumo e concordo plenamente com nosso querido ex-senador Bernardo Cabral sobre os imensos méritos, originalidade e avanço à sua época da Constituição, não só à sua época, mas ainda hoje da Constituição de 88. Né? A Constituição foi um passo fantástico na conquista de direitos, né? E eu tenho, inclusive como experiência pessoal, né, essa sensação de que ela respondeu e criou, né, um sentimento, né, muito positivo na população brasileira naquele momento. A Constituição de 88, ela teve o aspecto único no Brasil de um movimento social. Isso é muito interessante. Uma Constituição que se apresentou como um movimento social. As pessoas se reuniram, né, em todas as cidades médias, grandes brasileiras, em comitês da Constituição para apresentar propostas para a Constituição. Nós temos hoje no Arquivo Nacional um acervo da Constituinte de 88. É um material fantástico, né, imenso, sobre a participação popular na Constituinte. E, de fato, foi mandado para Brasília, né, uma série de documentos que, localmente, em cada cidade, era consolidado para sugerir, né, temas e abordagens à Assembleia Constituinte, e aqui já tem uma coisa que a gente vai discutir um pouco mais à frente, né, de 88. A sociedade brasileira se mobilizou em torno da Assembleia Constituinte, né? Isso, o senador Cabral tem toda a razão, né? Tinha-se uma expectativa, e essa expectativa era como, a expressão foi utilizada naquele momento, era como passar a limpo a sociedade brasileira em relação à ditadura, né, militar que ficava para trás. A população brasileira queria fazer exatamente isso, passar a limpo, né, o passado que estava ali. Né? E como se diz, nada mais é passado do que o passado recente. Né? E queria-se, então, jogar fora aquilo que, né, estava ali, o entulho autoritário. Era o entulho autoritário que tinha que ir embora. Né? E se organizou isso para fazê-lo. Quando eu digo que eu próprio tenho essa experiência, eu tinha acabado de chegar ao país e, junto com a professora Celina Vargas do Amaral Peixoto, ela era diretora do Arquivo Nacional naquele momento, eu era presidente do Conselho Nacional de Arquivos, né, formulamos, né, o artigo que deu origem ao habeas data e apresentamos ao Dr. Ulisses Guimarães, que fez desse artigo, né, o seu artigo da Constituição. Nos falou, eu lembro perfeitamente, ele me tratando de menino,
30 anos, a barba era preta, e ele dizia, esse é o artigo que caracteriza essa Constituição, a transparência. Não ter pessoas, não ter pais, não ter famílias que batam em portas fechadas. Né? Era assim que ele se referia ao artigo do habeas data. Né? Nós, historiadores, pessoas ligadas à gestão de documentos, achávamos que essa questão da transparência, da abertura dos arquivos era um elemento fundamental para a democracia. E conseguimos isso. Havia esse espírito todo ligado fundamentalmente à nova Constituição. Então, não resta dúvida alguma do valor dessa Constituição e do que envolve, em termos de deixar para trás todo o processo que tinha se vivido até então. Inclusive para aqueles, como bem disse o Dr. Bernardo Cabral, que tiveram que abandonar o país, deixar o país ou foram expulsos do país e que só no processo constitucional estavam se reencontrando naquele momento. Muitos de nós, naquele momento, se reencontravam ali. Então, a Constituição tinha todo esse aspecto e toda essa alegria de estar construindo, via a Constituição, um novo país. Isso era, sem dúvida, muito novo e trazia uma imensa alegria. Mas, e aqui o doutor Bechtinho citou os alemães, mas o processo constituinte, ele também é plausível de erros. Isso é alguma coisa que poucas vezes nós levamos em consideração. Poucas vezes isso é considerado. Muitas vezes, se nós quisermos fazer um paralelismo, e aí vou usar a minha formação psicanalítica, nós temos em relação à obra alguma coisa parecida com pais têm com os seus bebês. Qualquer coisa que pareça dizer que o bebê é feio causa alguma reação extremamente violenta. O bebê rei é alguma coisa intocável. E a Constituição pode ser esse bebê rei. Qualquer crítica, qualquer tentativa de dizer que existe um lado para além desses fantásticos elementos que incorporam toda essa esperança, toda essa expectativa que está nos capítulos das liberdades, dos direitos, das conquistas, que existe também um lado onde existem erros e erros profundos, e aqui já foi colocada a questão, por exemplo, das medidas provisórias, que nem o doutor Bernardo consegue justificar a sua existência na Constituição. O Felipe já colocou, Felipe? Zé Guilherme, desculpe. Consegue? É evidente que isso teria que ter ido para a revisão, se foi consolidado, isso criou um problema enorme dentro da Constituição. Outros maiores foram colocados. A escola alemã, desde o início, para além da filosofia do direito, mas para a prática do direito, a escola alemã trabalhou duramente sobre aquilo que ela, eu estou ainda com alguma dificuldade de fala, mas está indo. A escola alemã, ela trabalhou profundamente com a noção daquilo que ela chama Verfassungsfehler, a possibilidade do erro constitucional, a análise do erro constitucional. O Verfassungsfehler, o Projekt Irrtum, o erro de projeto, é alguma coisa que, para a escola alemã, é muito importante, porque, ao fim e ao cabo, a melhor democracia, ou pretensamente a melhor e mais avançada democracia da sua época,
o regime democrático de 1919, ou a democracia weimariana, a República de Weimar, culminou no maior desastre possível, que foi o Terceiro Reich, com tudo aquilo que o Terceiro Reich representa, que não é só a Guerra Mundial, mas é também o Holocausto, e tudo que o Holocausto representa. Então, como que uma democracia avançada, extremamente avançada, inclusive nos direitos sociais da sua época, embora não fosse a Constituição socialmente mais avançada da sua época, nem pioneira, como muitas vezes se coloca, a Constituição mexicana de 1917 é, na verdade, a mais avançada, e muito possivelmente a Constituição weimariana é influenciada fortemente pela Constituição mexicana, né? Somente uma forte dose de colonialismo nos faz muitas vezes se remeter a Weimar e esquecer a Constituição mexicana, mas isso é um pé de página, faz com que tenhamos dificuldade de unir os polos e entender uma Constituição social fortemente avançada, com uma grande democracia, culminando, né, naquilo que os alemães chamam, né, das catástrofe, a catástrofe. Né? Como essas coisas verdadeiramente aconteceram, como elas puderam acontecer. Na verdade, quando a gente se aproxima e realiza um estudo mais aprofundado do processo constitucional, como ele foi montado, e da influência, né, daqueles homens, né, como Hugo Preuss, como Max Weber, como Stinnes e os outros que participaram do processo constitucional alemão, retirado para a pequena cidade de Weimar, enquanto Berlim está num processo revolucionário importante, né, e que vai ser vencido a mano militar, né. Nesse sentido, nós vamos ver pelo menos 3 ordens de erros, os famosos Verfassungsfehler, que talvez nos ensinem muito, ou talvez ensinassem muito ao legislador brasileiro, se nós tivéssemos percebido que o processo constitucional é passível, sim, de erros e que precisaria de atenção. Primeiro, a indefinição clara do legislador alemão entre parlamentarismo e presidencialismo e das consequências a ser tomadas aí. Há uma maioria claramente parlamentar, fortemente influenciada pelo modelo inglês na Constituinte, mas, ao mesmo tempo, possivelmente fortemente influenciada pela figura de Max Weber e pelo medo, né, de Weber e dos seus seguidores de uma democracia de partidos políticos, dividida por partidos políticos, né, e a influência de Weber de construir uma figura presidencial forte, fazendo com que nós tenhamos uma tendência ao parlamentarismo, mas, ao mesmo tempo, a construção de uma figura presidencial forte no interior da mesma Constituição. Isso faz com que nós tenhamos a construção de 2 artigos, o 25 e o 48, que criam uma tensão interna na Constituição muito grande. O presidente da República passa a ser eleito pelo voto direto da população com mais de 21 anos de idade, masculina e feminina, o que para um regime parlamentar é absolutamente contraditório e tensionado, já que o primeiro-ministro escolhido, né, possivelmente está eleito pelo círculo local ou distrital dele, o Kreis, não mais por, 50 mil votos, digamos, enquanto o presidente da República está eleito por 16 milhões de votos, criando uma crise de representatividade entre o primeiro-ministro e o presidente, embora o primeiro-ministro tenha as funções executivas. Mas, ao mesmo tempo,
é dado ao presidente o comando das Forças Armadas. E mais do que isso, concentra-se nas mãos do presidente o famoso, ou famigerado, artigo 48 da Constituição, na qual, em caso de ameaça à ordem pública, ele pode convocar as Forças Armadas e pode controlar o gabinete. Algo muito parecido com o nosso 142, né, de garantia da lei e da ordem GLO. Ou seja, há uma tensão e esgarçamento no interior do próprio regime, né, parlamentar alemão, que assume, né, uma postura, né, tornando o presidente, na expressão alemã, então, um Ersatzkaiser, um substituto do imperador dentro da própria República. Em segundo lugar, não se cria de maneira alguma uma cláusula de barreira, o que faz proliferar um grande número de partidos, como foi explicado aqui na mesa anterior, claramente, né, criando uma instabilidade de coalizões e uma dificuldade imensa de formação de governos estáveis, como foi claramente colocado para a gente, né, ainda há pouco nesse momento. Em terceiro lugar, mais uma vez, há a possibilidade de chamada permanente do artigo 48 pelo Reichspräsident, né, que é capaz de evocar as Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. Voilà. Né? Esses elementos criam uma instabilidade permanente quando essa sociedade, e é sempre essa questão, tudo funciona bem quando tudo vai bem, né? Com o risco de se tornar absolutamente banal, né? É essa a questão. Esses mecanismos vão muito bem enquanto não tem crise. Mas no momento que tiver crise, isto aqui vira, né, um descompasso generalizado. Para que isso desse errado, bastava o quê? Bastava a grande crise econômica, o desemprego maciço e a radicalização política aparecer. A partir de 1929, com a impossibilidade de formação de governos estáveis, esses mecanismos tornam, de 29 a 33, impossível a formação de governos estáveis na Alemanha. E, a partir daí, se caminha em direção, então, à formação do gabinete Hitler-von Papen. Né? A existência do artigo 48, combinado com o artigo 25, é a alma da formação do regime fascista, nazista, na Alemanha. Né? Bom, o extremismo, tudo isso, etc. Tudo isso explica o fascismo, sim, mas se não houvessem esses mecanismos da Constituição, Hitler não teria sido nomeado primeiro-ministro. Esse é o caso alemão, mas não é único. Na verdade, os erros constitucionais, a questão prática da história comparada das constituições, nos colocam vários casos, muito mais do que a gente pensa. Por exemplo, a crise de maio de 1958, na França, a crise da Quarta República, é muito parecida com isso. A Constituição da Quarta República surge da libertação da França, que tinha sido absolutamente esmagada pelos alemães. A Terceira República tinha sido desmantelada, tinha sido proclamado um Estado Nacional fascista ou semifascista por Pétain, com sede em Vichy, colaboracionista com os alemães.
Libertada a França, se convoca uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição para a França. Esse é o momento que surgem dificuldades enormes. A chamada para a Constituinte é extremamente difícil. Chega-se ao ponto que a Assembleia Constituinte Francesa de 1946 se declara incompetente. Ela não consegue fazer a Constituição e é dissolvida. Esse é um caso de Assembleia Constituinte que se autodissolve e convoca novas eleições. Há uma segunda Assembleia Nacional para tentar fazer um projeto de Constituição. O governo provisório é dirigido por De Gaulle. Os pontos centrais são os mesmos, quer dizer, qual o papel do presidente da República, qual a extensão dos poderes do presidente da República, porque, na verdade, De Gaulle, que tinha avisado largamente sobre as fragilidades da França, sobre o caráter pusilânime das forças militares, da elite militar, dos deputados, etc., ele queria um governo forte e não queria repetir de maneira alguma a experiência de 40 que ele próprio tinha vivido. Mas, por outro lado, o parlamento se negava a criar um executivo forte. A situação é extremamente dura e difícil. Há uma oposição entre a República dos Partidos e a República Presidencial. O resultado é que De Gaulle se demite como presidente, se autoexila em Colombier-les-Éclipses, e se forma uma Constituição parlamentar que dirige a França até 1958. A estatística que nós temos é que há uma crise parlamentar a cada 9 dias. A cada 9 dias há uma crise parlamentar na França. A situação se torna particularmente dura em 1958, em maio de 1958, quando, na Guerra da Argélia, o comando militar francês na Argélia dá um golpe de Estado, desembarca na Córcega e inicia os preparativos para desembarcar em Paris. A República está à mercê desse golpe militar. O presidente René Coty não consegue mais controlar a República e apela a De Gaulle, o melhor dos franceses, o mais patriota dos franceses, para salvar a República. Ele vem de Colombier-les-Éclipses e faz uma exigência. Ele assumiria o governo da França se fosse entregue a ele plenos poderes. Ele exige plenos poderes. Os socialistas e comunistas votam contra, todos os outros partidos votam a favor. Ele assume o governo da França literalmente como uma ditadura, governando por ordenanças durante 6 meses. Cria um grupo para fazer uma Constituição. Isso não é maluquice, não, e não é tão maluco esse projeto de Constituição dos notáveis. O problema aqui é a chave que está aqui. A Constituição é feita pelos notáveis e o quê? A Constituição, o modelo, o draft, é feito pelos notáveis e é encaminhada à Assembleia Nacional, que então passa a discutir o rascunho dessa Constituição. Esse rascunho, então, é votado pela Assembleia Nacional. O mesmo procedimento foi da Constituição Espanhola, hoje em vigor, e da Constituição Grega, hoje em vigor. Qual é o mérito desse processo, segundo esses defensores? É que o processo se torna mais rápido, se torna muito mais ágil você trabalhar sobre um rascunho do que você chamar uma Assembleia Nacional e começar do zero. Mas quem tem a última palavra é a Assembleia Constituinte.
Quem vai fazer tudo isso é a Assembleia Constituinte. Qual é o processo que é autoritário? É você fazer a Constituição pelos notáveis e publicar, ou então fazer pelos notáveis e substituir e submeter a um plebiscito. Isso é autoritário. O plebiscito é autoritário também, tá? Porque a população não tem condições de discutir uma Assembleia, uma Constituição de 150 artigos. Isso vai ser autoritário de qualquer maneira. Agora, se você submete a um Congresso, o grau de autoritarismo é, evidentemente, eliminado nesse processo. E também se você não dá a essa Assembleia um prazo. Se você diz, aqui está o rascunho, mas vocês têm um mês para resolver, obviamente isso se torna autoritário. Né? Mas se você faz isso, acaba sendo mais rápido. Ninguém pode acusar a Constituição da Espanha de hoje ou da Grécia de hoje de ser autoritária. E elas foram feitas assim. Né? Então, é bom não fazer confusão nesses processos, né? Ter clareza em relação a isso, em relação ao que está se falando e os modelos que andam por aí. O resultado é que a Constituição foi aprovada. Essa Constituição nós chamamos hoje de uma Constituição de geometria variável. Por quê? Porque ela é uma Constituição híbrida. Ela tem um presidencialismo que pode ser forte e um parlamentarismo que pode ser forte. Depende da eleição. Se o presidente eleito consegue uma maioria parlamentar igual a dele, ele vai governar muito bem e com muita força. Se o partido do presidente não consegue a maioria parlamentar, o primeiro-ministro assume a liderança e ele fica muito mais reduzido em sua função. É um mecanismo para não haver crise, é a chamada coabitação. Aconteceu com Mitterrand, por exemplo. Né? É um projeto anticrise nesse processo. Ou seja, a gente tem possibilidades, né, boas. No caso da Quarta República, nós tivemos uma saída boa, que é a fundação da Quinta República, que criou um regime democrático estável na França, a partir de um erro, e temos possibilidades ruins, um erro na República de Weimar, que deu no desastre, no caso da Alemanha. Ora, no caso do Brasil, para a gente só voltar e encerrar, né, nós temos aqui uma situação bem interessante. Mais uma vez, concordando com o senador Cabral, nós nos dedicamos a fundo a todos aqueles direitos que fizeram da Constituição de 88 uma peça fundamental. Enquanto isso, nós não prestamos atenção que em outros itens da Constituição nós não estávamos efetivamente trabalhando e estávamos abrindo mão de elementos fundamentais desses itens da Constituição, desses capítulos. Esses outros itens foram muito menos trabalhados, principalmente pela longa transição democrática no Brasil. Geisel anuncia a abertura em 1974, que vai passar na meia presidência do Geisel, toda a presidência do Figueiredo, né? Vamos adentrar a falida tentativa do Tancredo e o governo de Sarney, né? Tendo ao lado, né, a figura do general Leônidas Pires Gonçalves. Né? Só vamos ter um presidente verdadeiramente eleito, né, na figura de Fernando Collor. Né? Então, é uma longuíssima transição que o Brasil conhece. Né? A mais longa transição. Nós dividimos esses processos de transição entre transição por ruptura e transição pactuada. A transição na Argentina, em Portugal ou na Grécia foram transições por ruptura.
na qual os elementos principais do regime anterior acabaram na prisão e foram julgados por crimes cometidos durante o período. A transição no Chile, na Espanha, no Brasil, foi transição pactuada, no qual eles desempenharam um papel fundamental, participando ativamente do caráter do novo regime, inclusive participando da montagem do novo regime. Então, essa é uma diferença fundamental nos modelos que surgem a partir do processo que está aí. No caso brasileiro, essa participação, esse modelo de transição pactuada por negociação, que nós chamamos de um modelo que advém do Pacto de Minas Gerais, dado uma reunião, um trabalho que está saindo agora, meu com a professora Lucília Neves de Almeida, foi uma reunião à vida em Minas Gerais, patrocinada pelo nosso querido ex-vice-presidente, governador Aureliano Chaves, com Fernando Henrique Cardoso, com a liderança do PDS de então, com a liderança do MDB, com a liderança do recém-criado PSDB, com o Leonel Brizola, só não participou o PT, que assumiram ali o compromisso da transição, de forma pactuada. Esse compromisso, ou o Pacto de Minas Gerais, incorporava a anistia de 79, aceitava que não haveria nenhuma forma de levantamento dos atos de corrupção do regime anterior, mantinha a estrutura intocada das Forças Armadas, regime de pensões e pagamentos, o sistema de ensino, o sistema de inteligência, inclusive o SNI, lembrando que a BIM só vai ser criada muito depois, a preeminência da força sobre a política, o sistema de ensino das Forças Armadas, que não seria tocado, nem seria misturado com o Sistema Nacional de Educação, a estrutura política dessas forças, com a manutenção dos comandos, e que, mais do que isso, não haveria uma Assembleia Nacional Constituinte. O que houve foi um Congresso Constituinte, com a decretação de cláusulas pétreas comandadas por um Supremo Tribunal Federal montado durante todo o período da ditadura, inclusive com senadores biônicos. Esse é um elemento central. Tecnicamente, não tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte. Tivemos um Congresso Constituinte, que se reunia de manhã de uma forma e de tarde de outra. Aureliano Chaves e Leônidas Pires Gonçalves, com quem tive a honra e o privilégio de ter longas e longas conversas, foram os elementos negociadores fundamentais de todo esse processo. Isso se garantiu que foi feito principalmente dentro do Congresso Constituinte, pela presença do senador Jarbas Passarinho, que presidia a Comissão de Organização Partidária, e das garantias às instituições. Jarbas Passarinho, que foi um dos elementos fundamentais do AI-5, do governo Costa e Silva, Médici e Figueiredo, e do deputado Ricardo Fiuza, organizador do Centrão, que nada sabia disso tudo, mas que recebia todo esse material pronto e redigido pelos 13 oficiais superiores das Forças Armadas que atuavam dentro do Congresso Constituinte. Foi dessa forma que se organizou todos os itens referentes aos interesses militares dentro da Constituinte. Poderemos aí trabalhar largamente cada um desses itens, que não são apenas o artigo 142, mas inúmeros artigos, inclusive aqueles que colocam as polícias
principalmente as PMs e o serviço da P2 sob o controle das Forças Armadas. Mas aí é um outro trabalho. Obrigado, senhores.